Aqui na CC Videira Sul a gente começa uma série indomável, e o in, né, do inglês dentro, por dentro, né, ser domável, né, ser controlado no nosso interior. Essa série é sobre a gente trabalhar o nosso interior, trabalhar o nosso coração, deixar que Deus trabalhe o nosso coração, o nosso interior. Hoje pode ser que o título não seja bem atrativo para você, porque o título dessa primeira parte é Como os Grandes Caem, como as pessoas elas caem. E por favor, não venha julgar e achar que não é uma mensagem para você, porque talvez não é uma mensagem cujo propósito é apontar. Mas quem sabe é uma mensagem de precaução, antes que aconteça, antes que se torne realidade. Ei, cuida disso aqui, cuida do seu coração. E o personagem que a gente vai estar usando para a gente conversar hoje é Sansão. E Sansão era essa pessoa, e a gente vê aí pela palavra de Deus descrito no livro de Juízes, fala sobre a vida de Sansão. A gente vê alguns filmes que foram feitos, Sansão, aquele cara forte, um cabelão. E aí a gente percebe, né, olha na história de Sansão e acha que o problema de Sansão foi Dalila. Não, o problema de Sansão não foi Dalila. Dalila foi só um ponto na jornada dele. Na verdade, coisas estavam acontecendo, situações estavam acontecendo no interior. Fala comigo, gente, no interior. O coração de Sansão. Que de repente essa mensagem é um alerta para você, para a gente. Porque essa série não é sobre Sansão, é sobre mim, é sobre você. É sobre todos nós que às vezes nós ignoramos nossos limites, nós deixamos ser levados pelos nossos desejos incontroláveis. Confiamos demais na nossa força, quando na verdade nós estamos fracos por dentro. O livro de Provérbios, ele diz algo interessante, sério na verdade. Provérbios capítulo 16, verso 32, diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. E eu gosto dessa segunda parte. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Quem era Sansão? E a gente vai ver ali em Juízes capítulo 13, ele foi separado desde o ventre. Era um homem chamado por Deus. A forma como Sansão vem é um milagre, literalmente. A sua mãe, seu pai, eles não tinham, né, filhos, não conseguia engravidar. Um anjo vem, visita aquela família e literalmente ela engravida, mas foi claro, o anjo foi claro, dizendo assim: essa criança ela vai ser dedicada a Deus, essa criança vai ser separada para Deus. Então, Sansão veio para ser separado por Deus, para Deus. A outra, algo que acontece especificamente com Sansão, ele fez um voto, ou seja, o anjo disse assim: ele é de Deus, ele precisa ser separado para Deus. E algumas formas naquela época, naquela cultura, identificava pessoas separadas para Deus. E eles usavam o nome de Nazireu. O que era um Nazireu? Era alguém que, quando as pessoas viam aquela pessoa, tinha um cabelo grande, o Nazireu, a navalha não passava, ele não cortava o cabelo. Essa pessoa não podia, de acordo com o voto, não é? É como se hoje a gente pudesse comparar uma promessa. O cara fez uma promessa: rapaz, eu fiz uma promessa e eu vou passar 30 dias desse jeito, eu fiz uma promessa, eu vou fazer isso, eu fiz uma promessa, eu vou usar aquilo, eu fiz uma promessa, eu não vou... Então, o Nazireu, ele era uma pessoa que, quando as pessoas viam aquele cabelo grande, não bebia vinho,
nada da videira, nem o fruto da videira, eles não tocavam em cadáver, não tocavam em nada que pudessem, era considerado naquela situação imundícia, assim, coisa impura. Então ele foi chamado por Deus, ele foi separado por Deus. E a outra parte importante sobre a vida de Sansão, ele tinha uma missão de vida. A missão dele era libertar o povo de Israel. E aí a gente olha a história de Sansão, e aí ela começa a conversar com a minha história e com a sua história, com a nossa realidade de hoje. Porque Sansão era forte por fora, mas a gente vai, e aqui conversar, que ele tinha uma fraqueza interior. Ele era respeitado em público, mas instável no seu privado. Era temido pelos seus inimigos, mas dominado, ele não conseguia dominar de si mesmo. E aí a gente começa a perceber uma queda, começa a perceber um problema, e mais uma vez eu quero chamar a atenção, quem sabe essa mensagem, do profundo do meu coração, o profundo do meu coração é uma mensagem de precaução, uma mensagem de precaução, é uma chamada de Deus para dizer assim: ei, não estamos dizendo que você está errado, não estamos dizendo que você vai cair, não estamos dizendo que você vai fracassar, não estamos dizendo, profetizando isso na sua vida, nós estamos chamando a atenção que pode acontecer do seu casamento, pode acontecer na sua saúde, pode acontecer na sua missão de vida, pode acontecer, e antes de acontecer, não vai acontecer, se você cuidar disso. E olhando para Sansão, a gente vê a primeira coisa, o desejo desenfreado, ou seja, ele é daquela pessoa assim: eu quero, e não importa o preço que eu vou pagar, não importa, eu quero. Por quê? Porque havia algo no coração de Sansão chamado desejo desenfreado. Juízes capítulo 14, versos 1 a 3. Juízes 14, 1 a 3. Fala o seguinte: Sansão desceu a Tímina, uma cidade, viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: eu vi uma mulher filisteia em Tímina, consigo essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: você tem que ir aos filisteus, que não pertence ao povo de Deus, para conseguir uma esposa? Mas Sansão disse ao pai: consiga para mim ela que me agrada. Ou seja, em outras palavras, consiga, eu quero casar com ela, vai ser ela. E a gente começa a perceber o que agrada aos olhos. O que agrada aos olhos se torna mais importante do que agrada ao coração de Deus. Cuidado, gente. Cuidado desse terreno onde quem domina são meus desejos. Quem domina é o meu interior. Quem domina. Quem sabe é um terreno muito perigoso, porque a gente nem nota. As pessoas olham, chamam de forte, as pessoas olham e chamam de inteligente, as pessoas olham e respeitam, mas algo já começava no coração de Sansão. A Bíblia fala sobre a nossa sociedade de uma forma muito simples, muito clara. Livro de 1 João, no capítulo 2, no verso 10 começa: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. E aí, eu quero chamar a atenção sobre essa palavra mundo. A palavra mundo na Bíblia tem dois sentidos. Um sentido é sobre gente, sobre pessoas. Por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então a palavra mundo aqui, em João 3,16, significa eu, você, a gente, porque Deus nos amou. Mas a palavra mundo, em 1 João, capítulo 2, versos 2, e aí ele segue, são valores, são princípios da nossa sociedade. E aí ele diz assim: não amem o mundo, nem aquilo que há no mundo, ou seja, não ame
os princípios. Não se envolva, cuidado, isso corrompe. Porque quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Não dá, Deus não consegue, não dá para caminhar junto. E aí ele diz, porque tudo que há no mundo, e ele diz o que é que existe no mundo, os valores do mundo. Ele diz assim, a concupiscência, ele usa a palavra, ou seja, desejo desenfreado, desejo descontrolado, tudo que há no mundo. Como é que é o sistema desse mundo? Desejo descontrolado dos olhos, desejo descontrolado, do coração, da carne, e ele diz, e a soberba do mundo. E aí ele diz, isso não procede do Pai. Porque tudo que há no mundo, ou seja, isso passa. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente vai ver sobre essa questão de luta interior, da importância de guardar o coração, a importância de preservar o interior, de ser domado, ou seja, de permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. A gente vai perceber lá no livro de Tiago. No livro de Tiago, no capítulo 1, ele diz sobre essa guerra, desejos. Ele diz o seguinte, que ninguém pode dizer para Deus, sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. E aí ele diz, cada um é tentado. Fala comigo, gente, cada um. Tiago, ele diz, é autorresponsabilidade. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. E quando ela atrai e vira, não é apenas uma atração, vira pecado, ela destrói a nossa vida. Quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que Deus se encontra com ele, e ele está triste. E a Bíblia usa a expressão, como se Deus dissesse assim, que cara é essa, Caim? E aí Deus diz assim, ei, o pecado bate a nossa porta, mas cumpre a nós a gente dominar. Se tem algo que Deus nos deu, e a gente vai falar no final, porque aqui eu estou falando sobre problema, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre solução. E gente, por isso que o Espírito Santo foi derramado por nós, por Jesus, e Ele faz muita coisa, o Espírito Santo. Paulo, falando sobre esse Espírito de Deus na nossa vida, ele fala que ele traz o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, ele diz, e traz o domínio próprio. Provérbios, ele diz, mais vale, gente, mais vale um homem, ou seja, um ser humano, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Desejo desenfreado, a lição, o desejo não dominado nos torna refém dos nossos impulsos. Quando o eu quero se sobrepõe ao que Deus quer, a força externa, gente, abrir mão, quando os nossos desejos passam a reger nossas escolhas, e não mais nossos princípios, a força externa deixa de importar. Decisões baseadas no que agrada aos olhos, sem consultar Deus, cargos, relacionamentos, compras, mudança. A gente começa a olhar para Sansão e começa a concordar de que o problema de Sansão não foi Dalila. Outra situação que pode ser, gente, pode ser. Pode ser que algo que Deus quer fazer com você hoje é tratar o seu interior, entrar, e Ele vai fazer isso. A gente vai orar, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida hoje, porque Deus ama tocar o coração, Deus ama encher a nossa vida, Deus ama e quer colocar na nossa vida esse domínio próprio, controlado pelo Espírito Santo. A outra coisa, quando eu olho para a vida de Sansão, e pode ser uma pregação de precaução, ele chega a determinada situação, o eu quero, agora ele chega ao eu mereço, ou seja, a lógica da autogratificação. E a lógica da autogratificação não é, eu mereço acertar, eu mereço errar.
Não merece errar. Juízes 14, 10, conta a história, ele vai os pais pegam aquela mulher, ele vai agora casar-se com ela, e Juízes 14, 10, seu pai foi à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Ele já entra no costume daqueles povos. Ele foi levantado justamente para livrar o povo de Israel de costumes dos deuses, de situações que não agradavam a Deus. Agora ele dá uma festa como de costume. Não, agora já se tornou o quê? Normal. Já se tornou normal. Fala comigo. Sansão foi enviado por Deus. Vamos lá, gente. Sansão foi enviado por Deus. Sansão era separado para Deus. E Sansão tinha uma missão de Deus. Então ele foi dado por Deus, ele foi separado para Deus, e ele tinha uma missão de Deus. A gente começa a dizer que não, isso já aí, não, se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. A gente não percebe. A gente não percebe. E, gente, pequenos desvios. Pequenos desvios. Outro problema que a gente, e mais uma vez, me desculpe repetir, mas eu quero que entre no seu coração, é uma mensagem de precaução. Eu mereço, eu quero, e a terceira, o espelho, quando eu olho para Sansão e eu aprendo com Sansão, nesse sentido, né? Eu consigo, ou seja, o auto-engano, a autossuficiência. A gente vai ver em Juízes 14, 8 e 9. E aí você vê o texto, né? Algum tempo depois, quando voltou para casa, para casá-la, afastou-se do caminho para ver o cadáver. E nele havia um enxame de abelha e um favo de véu, o qual ele apanhou com as mãos e foi comendo no caminho. Só para você entender o contexto desse texto, em determinada situação, Sansão, ele vinha em um determinado caminho, veio um leão, ele mata o leão, como se fosse rasgando uma folha, aquele leão morre, e lembrando, ele é enviado por Deus, ele é consagrado, e na promessa que ele faz, dito por Deus, assim, Sansão, você é consagrado para mim, e há algumas coisas que eu quero que demonstre para você, lembrem para você que você é consagrado para mim, o seu cabelo, você não pode beber ou comer nada da videira, e você não pode beber vinho, e você não pode tocar em coisas impuras, e uma das coisas impuras, na promessa que ele tinha sido separado para Deus, era cadáver. Você é algo impuro, ele mata o leão, ele volta, pega o cadáver, ainda come, e ainda dá para o pai dele, a mãe dele. Quando se reuniu com seu pai e sua mãe, deu-lhe um pouco, e eles comeram, mas não lhes contou que havia tirado o mel do cadáver do leão. E isso revela o que, gente? Nada vai acontecer comigo, eu dou conta com isso, eu consigo administrar meus próprios limites. Você pode repetir comigo? Diga assim, o meu limite. Vamos lá, gente, todo mundo diga assim, o meu limite é se afastar do meu limite. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus, e Ele faz isso de uma maneira que só Ele é capaz de fazer. De uma maneira saudável, não acusando você, não apontando você, mas quem sabe hoje você saiu de casa e disse, pastor, eu quero que Deus fale comigo. Olha, pastor, eu vim hoje esperando Deus falar comigo, e quem sabe é essa palavra que Deus está dizendo para você, filha, se afaste do limite. Filho, se afaste do limite. Às vezes a gente não percebe, mas há um limite, a gente não percebe que pode acontecer, gente. Eu quero, desejo desenfreado,
eu mereço. E aí um outro passo que estava levando à queda de Sansão, não vai acontecer nada comigo. Eu consigo. O que toleramos, nós não mudamos. Isso é uma verdade. O que toleramos, nós não mudamos. A tolerância de um comportamento que não agrada a Deus, só uma vez, não tem problema nenhum. Pequenos desvios. Fala comigo, gente, pequenos desvios. Na minha mente sobre pequenos desvios, me vem a história dos sábios. A Bíblia fala que no nascimento de Jesus vieram sábios do Oriente. E a Bíblia usa a palavra sábio porque eles eram estudiosos. Eles sabiam o tempo que Jesus iria nascer, sabia o local onde Jesus iria nascer. Eles estudavam os astros, eles sabiam, literalmente. E a Bíblia fala que eles saem do Oriente para ir para Belém. Fala comigo, gente, Belém. Belém. Mas eles fazem um pequeno desvio. Ao invés de ir para Belém, eles vão para Jerusalém. O final é parecido, mas os lugares são diferentes. Eu já fui algumas vezes para Israel. Belém para Jerusalém são 10 quilômetros. É a distância ali do Eusébio para cá, para a igreja. Literalmente. É uma distância pequena. E eles, ao invés de ir para Belém, eles sabiam. Eles eram sábios, estudiosos. Mas eles cometem um pequeno desvio. E esse pequeno desvio, eles caem no lugar errado. Eles se encontram com a pessoa errada, Herodes. Eles começam a conversar o que não deveria conversar. Então, lugar errado, pessoa errada, conversa errada. Sabe o que acontece, gente? Gerações são dizimadas. Jesus nasce, Herodes manda matar todas as crianças. Você imagina o estrago por um desvio? Fala comigo, por um desvio. Deus está falando hoje aqui, gente. É uma mensagem de precaução. Ok, o que é que a gente tira? Olhando para Sansão, a gente precisa ter cuidado. Mas algo que me faz, que me alegra, como é que Sansão fez? Né? Ele errou, cometeu erro. Mas como evitar? Gente, escuta aqui. Como evitar? Como trabalhar? Como sair daqui e dizer, Deus, trabalha na minha vida. Opera na minha vida. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Que o Senhor me livre disso, Senhor meu Deus. É como se a gente estivesse hoje diante do próprio Espírito Santo e Ele pudesse assim, isso para não acontecer com você. E a gente olha na vida de Sansão primeiro. Para que isso não aconteça com a nossa vida, a gente tem que cuidar do coração. Fala comigo, gente. Cuidar do coração. Repete comigo. Cuidado do coração. Hoje é um momento da gente pedir ao Espírito Santo, Senhor, cuida do meu coração. Provérbios capítulo 4, o pessoal da mídia me ajuda. Provérbios capítulo 4, verso 23, assim, sobre tudo, acima de tudo. Fala comigo, gente, acima de tudo. Acima de tudo, guarde o seu, pois dele depende toda a vida. Guarde o coração. Guarde o coração. Salmo 51, verso 10. Davi faz essa oração. O contexto do Salmo 51, verso 10, o pessoal vai colocar aí. Deixa eu colocar o contexto de Salmo 51, verso 10. Se a gente fosse usar outra pessoa, a gente poderia usar Davi. E ali, concessões, pequenos desvios, tal.
Mas no Salmo 51, é o salmo onde Davi reconhece. Ele erra, ele vai para a presença de Deus e pede perdão. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para mim, muito importante, para você, muito importante. Estão prestando atenção, gente? Olha aqui para mim. A questão do pecado, não é somente algo que eu faço e desagrada a Deus. O pior do pecado não é eu ser levado a fazer algo que desagrada a Deus. Quando olho nas Escrituras, o pior do pecado é que ele arranca de nós a nossa verdadeira identidade. Sabe aquela situação que você diz assim, você cede, você faz, mas quando passa, você olha e tem uma vergonha, você diz assim, cara, como é que eu fiz isso? Como é que eu entrei nessa? Como é que eu fui capaz de dizer isso? Como é que eu fui capaz de fazer isso? É verdade. Por quê? Porque o pecado nos leva a fazer, a roubar a nossa verdadeira identidade. Por isso que a voz do pecado é dizer que você é um erro, que você é um pecado, que quem define a sua vida é um erro. E hoje eu vim aqui dizer que quem define a sua vida se chama Jesus Cristo. E para Deus você não é um projeto errado. Ele continua te amando, Ele continua tendo misericordioso com a sua vida, Ele continua tocando a tua vida, Ele continua enviando mensageiros, Ele continua falando para a sua vida. E no Salmo 51, eu falei tanto e me esqueci de dizer o Salmo 51, 10, só para você entender o contexto. O Salmo 51, 10, Davi não pede apenas perdão do pecado. O Salmo 51, 10 assim, cria em mim, você pode falar comigo, 1, 2, 3, vamos lá? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Hoje, para a precaução é, Senhor, trata o meu coração, cuida do meu coração, guarda o meu coração. Deixa eu ler só mais um texto, Salmo 139, versos 23 e 24. Salmo 139, versos 23 e 24. Também Davi, ele diz o que, gente? Vamos lá, todo mundo junto, Salmo 139, 23 e 24. Vamos orar com esse texto. 1, 2, 3. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. E aí ele vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando eu olho para a história de Sansão, se livrar disso é chegar para Deus hoje e assim, Senhor, muda o meu coração, Senhor. Muda o meu coração. Mas quando eu olho para a história de Sansão, eu vejo um final. Lógico, custou a vida dele, mas eu vejo um arrependimento diante de um Deus que não deixou de amar Sansão. Não deixou de amar Sansão. Olha a oração de Sansão. Juízes capítulo 16, verso 28. E Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Soberano Deus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E quando eu olho para Sansão, eu vejo essa pessoa que olha para trás e diz assim, fiz besteira. Ei, prejudiquei tanta gente. Poderia ter... Mas ele olha para Deus e ainda vê esse Deus que ama, esse Deus misericordioso, esse Deus que escuta. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim. Eu não sei o que é que Sansão, como é que Sansão orou e o que é que ele disse. Eu acho que ele deve ter começado a dizer assim para Deus, me amou, viu o melhor e o pior que eu possa estar, e mesmo assim
me amou. Talvez ele tenha dito isso, talvez essa nossa oração, viu o quão alto e o quão baixo eu posso ir, e mesmo assim me amou. Quem sabe ele disse isso? E mesmo assim me amou. Aleluia. O amor insistiu em me amar. Você pode dizer isso para Deus? O amor insistiu em andar em direção à cruz para me salvar. Quem sabe ele tenha dito isso? Me amou. E você pode chegar para Deus e dizer isso para Ele. Em meio à sujeira e ao caos me encontrou, e mesmo assim me amou. Nem o pior dos meus pecados te parou, e mesmo assim me amou. E mesmo assim me amou. E mesmo assim me amou. A gente pode ficar em pé e dizer: e mesmo assim me amou.